Olá pessoal, tudo bem? Sou Rodrigo Rabotini, sou fisioterapeuta, um dos idealizadores desse canal de comunicação, que é o R2 Saúde Integral. É um prazer ter vocês aqui, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a esse canal. Se você é a primeira vez que está aqui, aproveita para se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, que você vai receber sempre atualizações sobre o nosso conteúdo. E se você gostar, se esse vídeo for relevante para você, aproveita para curtir também esse vídeo e colocar lá seus comentários, que será um prazer para nós lhe responder e entrar em contato com vocês também. Bom, eu estou aqui para falar da microfisioterapia. Nós recebemos muitos questionamentos sobre esse método e eu queria compartilhar com vocês a minha experiência de 13 anos trabalhando com esse método. Bom, hoje eu sou um dos professores no Brasil, né? Há mais ou menos 10 anos que eu ministro o curso no Brasil, sou um dos professores e também em Portugal. Bom, esse método é um método francês, desenvolvido na França por dois fisioterapeutas franceses aproximadamente na década de 80, desde 81, 82, que eles começaram aí os trabalhos, as pesquisas, né? E começaram a desenvolver esse trabalho. Ela é uma técnica manual, ou seja, através do toque nós realizamos todo esse trabalho, tá? É uma técnica manual com o objetivo de buscar no corpo o registro de fragilidades decorrentes de eventos físicos, químicos ou emocionais. Então, o nosso corpo, ele é afetado, ele passa por situações diariamente de sobrecargas químicas, sobrecargas emocionais, sobrecargas físicas, só que ele tem uma capacidade inata de autorregulação. Então, o nosso corpo sozinho, ele tem a capacidade de se regenerar, de se recuperar. Eu costumo dizer para todos vocês o seguinte, quando nós cortamos o nosso braço, quando você fratura um osso, sozinho aquela ferida vai cicatrizar, correto? A consolidação da fratura vai acontecer, enfim. Isso é a capacidade de autorregulação que o nosso organismo tem, correto? Só que dependendo da intensidade ou da forma inesperada que alguns eventos acontecem com o nosso corpo, ele não consegue fazer esse gerenciamento, ele não consegue fazer essa autorregulação. E isso vai ficar inscrito, vai ficar memorizado no tecido. E à medida que o corpo guarda essa informação, ele começa a ter sintomas, ou seja, ele tem ali uma fragilidade, ele tem uma diminuição da vitalidade daquele tecido, que é o que acontece quando o nosso corpo é agredido, entre aspas, né? E essa diminuição de vitalidade começa a interferir na função do organismo. Consequentemente, esses sintomas vão aparecer. O objetivo da microfisioterapia é identificar essa alteração de vitalidade com o toque. Então, o toque sutil permite ao terapeuta identificar essa alteração da vitalidade e, com isso, fazer os estímulos necessários para que o corpo possa retomar a vitalidade naquele tecido. Então, o que nós vamos trabalhar, literalmente, é a repercussão que esses eventos tiveram para o corpo. Então, vamos entender assim, ó, nós passamos por uma situação emocional muito difícil, por exemplo. Isso pode ficar memorizado no corpo se o organismo, naquele momento em que você vivenciou algo, não teve vitalidade para lidar com aquela situação, para se autorregular. O organismo pode simplesmente, naquele momento, ter vitalidade e conseguir gerenciar aquela situação e não ser afetado. Mas ele pode, naquele momento, não conseguir gerenciar essa fragilidade, esse evento, né? E isso ficar impactado, e isso começar a interferir no bom funcionamento dos tecidos. À medida que o terapeuta que trabalha com a microfisioterapia identifica essa alteração de vitalidade no tecido, ele vai fazer os estímulos necessários para que o corpo possa identificar aquela área afetada e, consequentemente, iniciar ali um processo de autorregulação. O nosso organismo precisa identificar a área fragilizada. Isso acontece com tudo, né? O funcionamento clássico do sistema imunológico. Eu identifico o meu agressor e aí eu posso produzir anticorpos para me defender. Se eu não identifico o meu agressor, eu não faço nada, simplesmente. Então, o objetivo é permitir que o corpo possa identificar essa área afetada, essa etiologia que afetou o corpo, essa causa, e a partir desse momento, ele pode iniciar ali uma autorregulação. Então, literalmente, na microfisioterapia, nós vamos buscar a causa primária, que pode ser física, química, tóxica, emocional, e verificar qual foi o tecido afetado. E com isso nós permitimos que o corpo faça um reconhecimento dessa informação, dessa fragilidade, e aí ele pode iniciar ali um processo de autorregulação. Nós costumamos dizer que é o princípio da similitude, da correção homeocausal, como é na homeopatia. Tratar semelhante com semelhante, ou seja,
eu dou ao corpo aquilo que o afetou, mas de forma sutil, de forma diluída. Por exemplo, eu dou o veneno que envenenou esse indivíduo, mas o veneno de forma diluída, de forma bem sutil, para que o corpo faça um reconhecimento e não seja envenenado novamente, né? Então o princípio da similitude é isso, é você dar ao corpo aquilo que o afetou, mas de forma sutil, de forma diluída. E assim você permite que o corpo faça um reconhecimento daquela informação e inicie um processo de autorregulação. Então vamos entender assim, o objetivo da microfisioterapia é, com o toque, localizar essas áreas fragilizadas, ou seja, o que o terapeuta percebe? Uma alteração de vitalidade do tecido, isso é percebido com o toque. Quando ele identifica essa área afetada, ele vai buscar qual foi o fator causal. Então temos lá os mapas que nós utilizamos para identificar se foi uma causa física, química, tóxica, emocional, e a partir desse momento permitimos que o corpo faça um reconhecimento. Então entendam bem o seguinte, a microfisioterapia não resolve o problema emocional de ninguém. Ah, eu tenho um problema no meu relacionamento, eu vou fazer microfisioterapia. Nós vamos trabalhar como este problema de relacionamento está impactando para o corpo. A resolução do seu problema de relacionamento, a resolução do seu problema profissional, a resolução disso tudo é do paciente, do indivíduo, correto? Mas nós vamos trabalhar como isso está impactando para o corpo. Por isso, muitas vezes, quando nós identificamos causas emocionais, nós costumamos conversar para que o paciente possa buscar ajuda, qualquer que seja ela, para que ele possa resolver esse problema que ele está vivendo. Porque senão, pode ser que daqui a pouco aquilo volte a impactar para o organismo, né? Então, ao encontrar uma causa emocional, nós estamos tratando como aquilo impactou para o corpo. E o problema emocional vai ser resolvido por esse indivíduo. Mas à medida que ele entende o que está causando, ele pode se reposicionar. Então essa técnica manual, ela pode identificar a área afetada e tratar, estimulando essa capacidade de autorregulação. Esse é o principal objetivo desse método. Permitir que o corpo retome uma capacidade inata que ele possui de se autorregular, tratando a causa e não somente o sintoma. Então isso é muito importante para nós. Se você chega no consultório com uma dor no ombro, o terapeuta não vai olhar para o seu ombro simplesmente. Ele vai olhar para o indivíduo que está ali. Que essa dor no ombro pode ser decorrente de um problema físico, químico, tóxico e até mesmo emocional. O objetivo é permitir essa compreensão, identificar isso no corpo e com o toque também fazer os estímulos para que o corpo possa fazer um reconhecimento e iniciar uma autorregulação. Geralmente é um método que vocês fazem de 2 a 3 consultas, com intervalo de 60 a 90 dias entre as consultas. Por que esse intervalo? Porque nós estamos estimulando a capacidade de autorregulação do organismo. Então nós precisamos dar tempo para que o organismo possa fazer o gerenciamento, a regulação desses tecidos, dessas células. Por isso um intervalo longo entre as consultas para favorecer essa autorregulação do organismo. Ok? Espero que tenha ficado claro para vocês. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, coloque aqui nos comentários para nós. E aproveite novamente para ativar aqui as notificações e curtir esse vídeo se ele for relevante para você. Ativando as notificações você vai receber sempre novos conteúdos que nós estaremos colocando aqui no nosso canal. Muito obrigado e até a próxima.